Meu nome é Marisete Neves, eu moro em Niterói, no Rio de Janeiro, né? Eu já trabalho no mercado de multinível há bastante tempo e eu queria falar para vocês a respeito desse livro, né? Existe um livro chamado GoPro, quem não leu ainda eu super recomendo, né? Leiam esse livro porque realmente ele é fantástico. Então eu queria conversar com vocês um pouquinho a respeito disso. Quem ainda não viu, né, a primeira parte, veio um vídeo e vocês podem entrar no meu canal do YouTube, né? Eu acho super interessante vocês assistirem o primeiro para que vocês possam entender como que esse livro, né, o que ele fala, como é que funciona. Então, vamos lá, né, entrem no canal do YouTube para que vocês possam aprender a respeito, ok? Então, hoje a gente vai falar sobre como apresentar o produto e o negócio. Semana passada nós conversamos sobre como você fazer um convite, né? O primeiro passo era você fazer uma lista, as habilidades que o Eric diz que nós temos que ter. Então, a primeira delas é você fazer uma lista de contatos, né, de pessoas que você conheça, e depois ele ensina como é que você entra em contato com essas pessoas. Então, você já fez o convite, você fez a tua lista, convidou as pessoas, você já marcou com elas, enviou um link de um vídeo, um CD, deixou um CD com elas, convidou para uma reunião e você já fez o convite. E agora como é que você faz, né? Depois que você mandou o link para a pessoa, como é que você apresenta o teu produto, o teu negócio? Então hoje é sobre isso que nós vamos falar. Então o seu trabalho é convidar o seu prospect para analisar uma ferramenta ou participar de um evento. Se vocês lembrarem, né, no vídeo passado, a gente falava sobre isso. Qual é o trabalho que você tem que ter? Você precisa aprender a convidar uma pessoa para assistir um vídeo, né, ou participar de uma reunião. Isso é uma coisa muito simples de ser feito. Qualquer pessoa tem condições de fazer isso. E você vai convidar essa pessoa. Então ele diz o seguinte: se a pessoa for analisar sozinho o material que você enviou, o que você tem que fazer? Você deve fazer o acompanhamento quando você disser que eu faria. Então, se você disser para ele, olha, eu vou te ligar na quarta-feira pela manhã, gente, não é para ligar na quinta, é para ligar na quarta pela manhã. E se você marcou o horário às 10, não é 10h30, não é 11 horas. Então, o que a gente precisa na realidade é as pessoas entenderem que você tem compromisso. Porque muito triste quando você marca com a pessoa, você enviou um link para ela, ela assistiu o vídeo que você falou, você agendou, ela está esperando você ligar, só que você não liga. Né? Você não entra em contato, você deixa para lá. Então mostra o quê? Que você não é profissional. Então uma das coisas importantes que você precisa entender e que precisa aprender é ser um profissional. Então, se você disse para a pessoa que você vai ligar, ligue. Não perca isso, né? Marque na tua agenda e você precisa ligar. Então, se você estiver fisicamente com a pessoa, se você for apresentar para ela aquele vídeo ou for apresentar para ela o negócio, uma das coisas que você precisa entender, a mais importante, você não é a questão. O que ele quer dizer isso? As pessoas, às vezes, quando elas estão fazendo a apresentação, elas querem mostrar que elas são mais inteligentes. Então, se você começa a mostrar para a pessoa que você é muito inteligente, que você é a pessoa bambamã, o que acontece? Isso não é duplicável. A pessoa vai falar, ai, mas eu não vou saber fazer igual, ai, mas eu não sei fazer o que essa pessoa faz. Gente, é muito simples você trabalhar com o nosso sistema de trabalho. O que a pessoa precisa assistir? Um vídeo. Os vídeos já estão prontos. Você já tem as ferramentas prontas para a pessoa. O que a pessoa precisa na realidade é participar de uma reunião. Muitas vezes você tem as reuniões como a gente tem essa reunião hoje, que as pessoas participam e você tem lá várias apresentações que a pessoa pode participar para que ela entenda do negócio. Então, quando você não tem duplicação no marketing multinível, se torna emprego. Então é muito importante que você aprenda isso, que você seja duplicável, tá? Então ele diz uma coisa que ficou assim, que eu sempre aprendi isso da maneira errada, e quando ele falou isso caiu como uma luva na minha mente. No marketing de rede não interessa o que funciona, interessa o que é duplicável. Então uma das coisas que tem que ficar muito clara para você no multinível é o que importa é que seja algo duplicável, que
qualquer pessoa tenha condições de fazer. Então é muito legal quando ele fala sobre essa questão de você convidar a pessoa para assistir um vídeo, você convidar a pessoa para ver um depoimento, porque não é você que está falando, é o depoimento, é o vídeo que está falando e já está gravado. Então isso é que você vai aprender hoje, como é que você conta a tua história, como é que você fala, isso é muito legal, por isso é muito importante vocês lerem esse livro para que vocês possam aprender. Profissionais usam as ferramentas em vez da própria sabedoria. Eles usam os eventos em vez de suas próprias apresentações e usam outros profissionais para dar informações em vez dele mesmo. Eles não se apresentam como especialistas. Então, o legal disso aqui é você pode ajudar outra pessoa como a outra pessoa pode te ajudar. Quantos depoimentos a gente tem gravado, né? Quantos vídeos nós temos que as pessoas podem fazer. Então, o legal no multinível é justamente isso. Você troca informação com outras pessoas. Quantas histórias tem legais? E onde você vai aprender essas histórias? Onde que você vai conhecer essas pessoas? Participando de eventos. Então, é muito importante quando você participa de eventos, ou online, ou eventos presenciais, para que você possa conhecer a história de algumas pessoas. Então, isso faz toda a diferença no teu negócio. Toda vez que o teu patrocinador, toda vez que o teu líder te convidar para participar de um evento, participe, porque os eventos, eles são oportunidades ímpares para você aprender a respeito do negócio e principalmente para você trocar informações com outras pessoas e aprender outras histórias. Porque na realidade o que você vai fazer de mais importante no nosso negócio é contar histórias para as pessoas, verdadeiras, histórias de pessoas para que eles possam se identificar. Por exemplo, se tem uma pessoa que é militar, que você está conversando, um contato seu, e você conta a história de um outro militar, ele se identifica. Se você tem uma mãe e você conta a história de uma mãe, ele se identifica. Se você tem a história de uma pessoa que usou o produto e teve determinado resultado, e ele tem uma pessoa mais ou menos com aquele mesmo problema que precisava daquele resultado, você vai ter a identificação. Então é muito importante você conhecer novas pessoas, participar de eventos, porque isso vai fazer com que você conheça novas pessoas, tá ok? Agora, qual é o pulo do gato no nosso negócio? As pessoas, elas não estão interessadas em saber o quanto você sabe, mas elas estão interessadas na sua história. Agora, gente, desde que você não as faça morrer de tédio. Então você precisa aprender a contar a tua história. Uma das coisas mais importantes do nosso negócio é você aprender a contar o teu motivo, o teu história, o teu porquê, porque nós empolgamos com a história de outras pessoas. Presta atenção no seguinte, quando você começa a assistir, por exemplo, um discurso qualquer de uma pessoa ou um evento que você vá, quando a pessoa começa a contar uma história, aquilo prende a tua atenção, porque você já começa a se imaginar na história daquela pessoa. Quando a pessoa começa a falar de algo genérico, aquilo se torna um tédio para a gente. Muitas vezes você não consegue prestar atenção no que a pessoa está falando. Então, o que nós precisamos na realidade é aprender a contar uma história. O Eric, ele diz o seguinte, que toda boa história ela tem 4 elementos. Então é importante vocês aprenderem isso. A primeira coisa é o seu passado. Então é importante as pessoas entenderem que você tem um passado e, gente, a gente não deve contar só histórias de sucesso, né? Porque eu sempre fui uma pessoa perfeita, porque eu fiz tudo perfeito. Mentira, todos nós erramos, todos nós caímos, todos nós tivemos tropeço. E é importante que você humanize a tua história, que as pessoas entendam que você também errou e que você teve sucesso, que ela também pode ter sucesso, tá? E contar as coisas que você não gostava do teu passado, né? Como que o multinível apareceu para te resgatar disso e quais são os seus resultados ou como você se sente sobre o seu futuro. Então, se você aprender a contar a sua história com esses 4 elementos, você com certeza vai ter sucesso nesse negócio. Então, isso é que você precisa aprender a contar. Então, é importante que você pare e escreva a tua história. Então, eu vou dar um conselho para vocês. Escreva a tua história, liga para o teu líder, conta para ele e pede para ele te ajudar, para que ele possa lapidar a tua história, para você poder contar ela de uma maneira que seja divertida, de uma maneira que prenda a atenção das pessoas. Agora, tem pessoas que começam a contar a história, aí ela vai contar a história de um mês, aí ela volta lá no passado e conta uma coisa do passado, depois ela vai para o futuro, depois ela volta para o passado.
a história é tão sem noção, né? Porque a pessoa não tem uma linha de raciocínio, o que ela faz? Ela faz com que a pessoa durma, né? Fica enfadonho, fica uma coisa chata. Então, na realidade, você precisa aprender a contar a tua história, de maneira que você conte aquilo que é importante. Então, tem coisas que as pessoas falam que não tem importância nenhuma, que a outra pessoa não está preocupada com isso. Então, o que a pessoa quer saber na realidade é o que você está fazendo, o que você fez, por que motivo você entrou para esse negócio e como ela pode ter sucesso. O ser humano é muito egoísta, todos nós. A gente está muito preocupado com como é que a gente pode ganhar, o que a gente pode fazer. E isso é que você precisa, através da tua história, ensinar a pessoa como é que ela pode ter sucesso. Então é muito importante você escrever a tua história, tá? Escreve e conte a tua história para o teu líder e peça ajuda para ele. Com certeza ele vai poder te ajudar, ok? Agora, uma coisa que você aprendeu na escola é: você não pode colar, não pode copiar. E multinível é totalmente diferente. Cole e copie as pessoas de sucesso. Então, veja como é que as pessoas apresentam a história delas, como é que eles falam a história delas. Copie, grava, ouça até você memorizar o que as pessoas estão fazendo, como é que ela faz uma apresentação, né? Como é que a pessoa apresenta, o que ela fala, o que é importante ela dizer naquela tela, o que ela disse. Você precisa aprender a apresentar a tua empresa. Se você não sabe apresentar a tua empresa, você vai ficar a vida inteira dependendo do teu líder para fazer isso para você. E você precisa o quê? Treinar, treinar, treinar. E a melhor maneira de você aprender, gente, é pela repetição. Então, copie as pessoas que têm sucesso no seu negócio. Veja a maneira com que eles apresentam. Eu acho muito engraçado quando você convida uma pessoa para participar de uma reunião, que ele fala: mas eu vou ver de novo aquela apresentação que fazem toda semana, a mesma apresentação. Aí você fala: legal, então você já sabe, porque você já ouviu a mesma apresentação, então faz a apresentação. A pessoa não sabe fazer. Vocês acham que eu aprendi como? Aprendi vendo as pessoas fazerem. E fui aprendendo, e fui gravando, e fui copiando, e fui lendo, e fui vendo, ouço. Para quê? Para que eu possa aprender a fazer da maneira com que as pessoas fazem. Então, gente, essa é a maneira de você aprender. A gente aprende pela repetição. Então, copie aquelas pessoas que você acha que têm sucesso e que fazem isso da melhor maneira possível. Porque é a maneira com que você vai aprender, com que você vai ter resultado. Ok? E você precisa entender o seguinte: para você ter sucesso nesse negócio, você precisa aprender a ser um palestrante. Você vai ser um palestrante: mas eu tenho medo de falar em público. Não estou dizendo que você vai chegar numa sala com 100 pessoas, com 1000 pessoas. Mas quando você faz a apresentação 1 a 1, você está fazendo a apresentação para uma pessoa. Você já está se tornando um palestrante. Então, para você se tornar um palestrante, qual é a evolução que você tem que ter? A primeira delas é aprender a contar a tua história. A sua história não pode ficar enfadonha. Vocês conhecem pessoas, eu duvido que não conheçam, que quando começa a contar uma história para vocês, ele é tão prolixo, ele vai dar tanta volta, ele vai e volta naquela história, ele conta a mesma coisa não sei quantas vezes, ele vai, que você não tem paciência de ficar perto. A pessoa se torna enfadonha. Então, o que você precisa entender? Você tem que ir direto ao ponto. Você não pode contar uma história que você leve meia hora para fazer ela falar algo que você fala em 2 minutos. Então, é muito importante que você evolua, que você aprenda a contar a tua história. Então, a melhor maneira de você aprender a contar a tua história é escrever, porque a tua história, gente, ela não muda, ela vai ser a mesma sempre. Mas eu vou falar sempre a mesma coisa na minha história? Por quê? Você teve uma história diferente? Um dia a tua história é de um jeito, no dia era outro completamente diferente. Não, a história é sempre a mesma. A hora que você aprender a contar a tua história, ponto, você aprendeu, não precisa aprender de novo, porque a tua história sempre é a mesma. Você precisa aprender a passar a apresentação de oportunidade da empresa. Então é importante que você pegue a apresentação, que você estude, que você entenda como é que você faz aquela tela. Você precisa se tornar um profissional. Nós estamos trabalhando para sermos profissionais de multinível. Para você ser um profissional de multinível, você precisa ser independente. E a sua independência começa a partir do momento que você sabe apresentar o teu negócio.
Tá? E aprenda a apresentar diferentes treinamentos. Então é importante que você comece a fazer treinamentos diferentes, que você comece a buscar. Peça ajuda ao teu patrocinador, fala para ele, olha, eu queria aprender como é que eu falo sobre determinado assunto, vê um assunto que você goste, que você queira aprender mais sobre ele e pergunta para a pessoa, porque ela vai poder te ajudar como é que você desenvolve nesse negócio. Então a gente precisa aprender e precisa evoluir, precisa crescer. E a evolução ela passa por esses pontos. Então é importante você entender isso, tá? Agora, tem alguns pontos que são muito importantes para o seu sucesso. O primeiro deles, quando você estiver prospectando, quando você estiver buscando novas pessoas para o seu negócio, você é o mensageiro e não a mensagem. Então, quando você começa a colocar que você é a pessoa mais inteligente, né, que você é o cara, o que acontece com as pessoas? Elas começam a sentir que é algo muito difícil e que elas não vão conseguir ter sucesso em relação a isso. Então, o que você precisa fazer? Você precisa usar uma ferramenta, você precisa usar um link, você precisa usar um vídeo, você precisa usar um treinamento, usar um evento, qualquer coisa, para que você mostre para as pessoas de que você não é a coisa importante, que o importante é a empresa. Então isso é importante que você faça. Outra coisa, aprender a contar a tua história de uma maneira que os seus prospectos fiquem curiosos para ouvir mais, né? Você tem que contar a tua história de uma maneira que as pessoas fiquem ansiosas para ouvir, para poder entender como é que a tua história é legal. Então, gente, outra coisa, né? Falando novamente, aliás, a respeito. Histórias, muitas vezes, você tem que contar os teus fracassos, aonde você errou, o que não deu certo, porque se você começa a contar que você só acerta, que você só faz coisa certa, a pessoa vai falar, gente, isso não existe, todos nós erramos. A grande diferença de quem tem sucesso é que ele é mais perseverante. Ele pode muitas vezes ter errado muito mais, mas ele é uma pessoa que não desistiu. A pessoa que desiste com facilidade não vai encontrar sucesso nunca, porque todos nós tivemos fracasso nesse negócio, todos nós erramos, todos nós fizemos de maneira errada, mas nós conseguimos achar o caminho do sucesso. Então isso é importante você colocar na tua história, tá? E quando você vai apresentar para o grande público, você precisa estar preparado. Se você for convidado um dia para fazer uma apresentação para um número maior de pessoas, você tem que estar preparado para isso. Como é que você se prepara? Treinando, buscando, fazendo treinamentos, começa a apresentar para o espelho, começa a pedir para as pessoas que estão perto de você para poder ver como é que você está fazendo, para te corrigirem, grava o que você está falando, né? Eu tenho o hábito de fazer isso, eu gravo as minhas apresentações, depois eu ouço para dizer, falei, caramba, falei tanto né, eu estou me repetindo. Aí quando eu começo a me repetir, eu já estou tão antenada naquilo que eu estou falando, que eu falo, peraí, eu não posso falar dessa maneira, e eu começo a mudar a maneira, porque você precisa se ouvir. Muitas vezes a gente erra porque a gente não se ouve, então é importante que você grave aquilo que você está falando para que você se observe, né? Para que você se veja, para que você tenha realmente como melhorar. E todos nós podemos crescer nesse negócio, ninguém nasceu sabendo. Se uma pessoa é capaz de fazer, qualquer um é capaz de fazer. Tudo que o ser humano faz, gente, o outro pode fazer. Tudo. Tudo que uma pessoa faz, a outra pode fazer. Você pode fazer mais lento, você pode fazer com menos capacidade no início, você pode fazer de uma maneira que não fique muito certo, mas tem uma frase que eu gosto muito, que eu queria deixar para vocês, que diz o seguinte: tudo aquilo que persistimos em fazer torna-se fácil. Não é porque a natureza da tarefa mude, mas porque nossa capacidade aumenta. Isso é uma grande realidade. Quando você começa a fazer uma coisa no primeiro momento, você não faz da maneira correta, mas se você persiste, daqui a pouco aquilo é tão natural para você que você já faz de maneira natural sem você perceber que você está fazendo. Quem dirige percebe isso muito rápido. Você vê uma pessoa no carro da autoescola, ele está quase engolindo, né, o volante do carro, ele está todo duro. Você vê uma pessoa que já dirige há muito tempo, aquilo para ele é tão natural que ele nem percebe quando ele passa a marcha, aquilo já é natural para ele. Ele consegue falar, consegue dirigir, porque é uma coisa natural. A pessoa que está fazendo autoescola, você percebe que ela só consegue fazer aquilo, ela fica extremamente concentrada, porque aquilo é uma coisa que ela não tem capacidade de fazer ainda. Mas à medida que ela vai persistindo, que ela vai fazendo, aquilo se torna natural. O carro passa a ser parte daquela pessoa e ela faz aquilo de uma maneira com maestria.
Então, tudo que uma pessoa faz, a outra é capaz de fazer. E nós temos toda a condição para isso, ok? Então, essa era a habilidade 3, né? Que é a habilidade 3, como é que você apresenta o teu negócio. E agora nós vamos passar para a habilidade 4. Então vamos lá, gente. A habilidade número 4 é você fazer o follow-up, né? Você fazer o acompanhamento dos seus prospectos. Então, o acompanhamento é algo importantíssimo no nosso negócio. Importantíssimo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A fortuna, gente, ela está no acompanhamento profissional. Qualquer pessoa de multinível que você conversar, ela vai dizer isso para você. A coisa mais importante que você tem no nosso negócio chama-se acompanhamento. É você poder tirar as dúvidas das pessoas, porque a pessoa, quando ela entra nesse mundo, é um mundo completamente diferente. Mesmo que ela conheça o sistema de multinível, mas se ela não conhece o teu negócio, a tua empresa, ela vai ficar com muitas dúvidas. E você precisa esclarecer as dúvidas dela, você precisa ajudar para que ela tenha condição de entender o negócio, né, aquilo que ela está fazendo. Então ele fala o seguinte, ó, ele tem alguns conceitos, né? O primeiro conceito no acompanhamento o acompanhamento é fazer o que você disse que faria. Isso é muito importante, eu já falei isso para vocês antes, né? Se você disser que você vai ligar no horário específico, faça isso. Não adianta você prometer e não cumprir, porque a pessoa vai dizer, caramba, eu nem entrei para a empresa, ou acabei de entrar, e tudo que a pessoa fala para mim, ela não cumpre. Então você imagina se você vai passar credibilidade. Isso não é profissional. O profissional, ele faz aquilo que ele prometeu. Gente, ninguém é obrigado a prometer nada. Mas a partir do momento que você prometeu, você tem que cumprir. Então, desenvolva teu negócio com um calendário físico ou eletrônico. Eu amo informática, amo. Eu fico o dia inteiro na internet, eu navego bem, iPad, com tudo que vocês imaginarem, mas eu não sei trabalhar agenda eletrônica. Eu não gosto, eu gosto de papel. Então, a minha agenda é de papel, eu tenho que anotar na agenda, porque se eu não anotar, eu me perco. Então, é importante que vocês tenham o método de vocês. Veja o método que é mais fácil. Vocês precisam cumprir aquilo que vocês falam. Tá? Então, isso é muito importante. E ele fala o seguinte, ó, seja aquele que sempre faz o que diz que irá fazer. As pessoas respeitarão isso. Ninguém respeita as pessoas que não têm compromisso. O único motivo, gente, o segundo conceito que ele tem, né? Esse aqui é o segundo conceito. O único motivo para fazer uma apresentação é marcar a próxima apresentação. Então, é muito importante você ligar para o prospecto. Você fez o convite, você fez a tua lista, você fez o convite, você passou o link para a pessoa, você marcou com ela que você ia ligar. Aí você liga para a pessoa e pergunta para ela, e aí fulano, você me disse que ia ver o vídeo que eu te passei. Você viu o vídeo? E ela vai dizer para você assim, não tive tempo. Aí o que você vai dizer? Não tem problema. Eu entendo que às vezes a vida é um pouco corrida. Quando você acha que terá visto, com certeza mesmo. E você marca a próxima ligação para a pessoa. Então você vai seguir os mesmos passos que nós seguimos na aula passada, né? na reunião passada. Você vai marcar o compromisso de tempo com a pessoa. Mas se a pessoa não fez, você não vai chegar para ela e vai falar um monte. Ai, que absurdo, você não viu. Não, gente. Não teve tempo é completamente plausível. Não tem problema. Eu entendo isso, mas quando que a gente vai marcar novamente? Ah, você pode ver quando? Ah, eu vou ver na terça-feira. Então tá. Então, se eu te ligar na quarta-feira pela manhã, você vai ter assistido com certeza? Lembra que a gente falou isso semana passada? Você vai ter assistido com certeza? Ah, vou sim. Então, ótimo. Então, eu vou te ligar quarta-feira às 10 horas da manhã, ok? Ok, ótimo. Então, isso é que você tem que fazer com a pessoa, tá bom? Agora, se você ligou e a pessoa viu o material, você tem que fazer perguntas inteligentes. Cuidado, que existe muita pergunta burra. Porque a pergunta inteligente é aquela pergunta que é aberta. Se você faz pergunta que a pessoa te responde com sim ou não, você está fadado ao fracasso. Então, aprenda a fazer as perguntas certas. Então, do que você mais gostou? Se ela falar, eu amei o produto, você vai fazer o quê? Você vai apresentar o produto.
Se ela disser, olha, adorei o negócio, você vai apresentar o negócio. Agora, você perguntou aqui se ela gostou do material que você disse? Não, você perguntou do que ela mais gostou. Você já partiu do pressuposto que a pessoa gostou daquele material que você enviou. Você não tem certeza de que o teu material é perfeito, de que você realmente está na empresa certa, que você está com o material certo? Então, por que você vai fazer pergunta de sim ou não? Se a pessoa gostou, você vai perguntar exatamente o que você quer ouvir, tá? Do que a pessoa mais gostou. Gente, nunca pergunte o que você achou. Se você perguntar o que você achou, o que vai acontecer? A pessoa vai poder te dizer coisas extremamente negativas. Olha a diferença quando você faz pergunta inteligente. Numa escala de 1 a 10, sendo 1 nenhum interesse e 10 que você está pronto para começar, onde você se encontra nesse momento? Agora, fez a pergunta, cala a boca. Fecha a boca, não fala nada, espera a pessoa responder. Porque também tem aquelas pessoas que fazem a pergunta, mas ela não deixa você responder, ela quer responder para você e quer adivinhar. Ah, já sei, você gostou 5. Gente, perguntou, fica calado, espera a pessoa dizer para você. Então, qualquer número que ela disser acima de 1 para você é bom, significa que ela tem interesse. Então, não importa o número, sempre pergunta como é que você pode fazer para ajudá-la a conseguir um número maior. Vamos supor que ela diz para você, número 4. Tá, o que eu faço para ajudar você a chegar num 10? Espera. Ela vai dizer para você o que ela precisa. Às vezes você vai pensar uma coisa e a outra completamente diferente. Então você precisa, na realidade, deixar com que a pessoa responda. Então não tente responder pela pessoa e faça perguntas de maneira inteligente. É legal você estudar esse material para você poder fazer as perguntas certas. Então é muito importante isso. E outra coisa, nunca termine uma apresentação sem agendar a próxima, porque se você fizer isso, já era. Então você fez a apresentação, você terminou de falar para ela, você já vai agendar a próxima apresentação com ela, para que você consiga levar ela aonde você quer, ou a compra do produto ou a entrada para o negócio, tá ok? Então é muito importante que você faça isso. Então vamos lá, gente. O conceito número 3, isso aqui é muito importante vocês prestarem atenção. Tem umas pessoas no multinível que ela diz para você o seguinte: você convidou a pessoa, ela não quer? Próximo. Isso é uma teoria extremamente furada. Tem muitas pessoas que ainda trabalham com esse sistema, de achar que as pessoas são descartáveis. Próximo, ainda fala isso ainda em palco, falam isso de uma maneira pejorativa, com chacota das pessoas. Gente, muito cuidado quando você lida com pessoas. Pessoas são pessoas, elas não podem ser ridicularizadas. Tá? Então, são necessárias de 4 a 6 exposições em média para que a pessoa se decida a cadastrar. E o que adianta você forçar uma barra, você ter uma pessoa cadastrada no teu negócio que ela só vai te dar trabalho e não vai fazer porcaria nenhuma? Então, deixa com que a pessoa tome a decisão correta, ensine a pessoa para que você tenha pessoas realmente sérias no teu negócio. Então, essa cultura do próximo multinível, as pessoas atacam o prospecto uma vez, e se ela não entrar imediatamente, ele já parte para o próximo, eles não fazem um acompanhamento. Então, se a pessoa tem algumas dúvidas, ela acha que isso é ruim. Gente, a melhor coisa que existe quando você tem um contato é que ele tenha dúvida. Você só tem dúvida, você só pergunta quando você tem interesse. Quando você não tem interesse em alguma coisa e que você quer se livrar da pessoa, você faz o mínimo de pergunta possível para a pessoa te deixar em paz. Não é assim que acontece com a gente? Quando você não está interessado numa coisa, você vai ficar perguntando para a pessoa ficar te perturbando mais o teu juízo. O que você faz? Você fica calado, faz de conta que você entendeu tudo. Tá, vou pensar e tal. E se descarta a pessoa. É isso que a gente faz. Então, em muitos casos, tem pessoas que passam dos limites e eles acabam destruindo o relacionamento com o prospecto, com a atitude que ele tem. Então, às vezes, é um amigo seu, você entra numa empresa de multinível, você entra com essa história de próximo, e você não faz o acompanhamento correto,
E se a pessoa que você convidou, ela fala alguma coisa, que ela tem alguma dúvida, ou ela tem alguma coisa que ela não entendeu, ou que ela achou estranho no sistema, e a pessoa acha aquilo pro lado pessoal e pejorativo, e ela começa a tratar aquela pessoa como se aquela pessoa fosse um ET, que aquela pergunta que ela fez foi uma pergunta assim que não tem cabimento. Como é que ela pergunta um negócio daquele? Então essa pessoa não tem o perfil para o meu negócio. Próximo. Isso, gente, é um grande erro que você faz. Então, não se esqueça, nós trabalhamos com marketing de relacionamento. Mesmo que aquela pessoa não entre no teu negócio, não tenha interesse naquele momento, mantenha uma amizade com ela. Quem sabe ela não tem interesse naquele momento, mas ela possa te indicar outras pessoas. Quem sabe ela não tem interesse naquele momento, mas depois a vida dela dá uma mudada ou acontece alguma coisa e ela vai falar, puxa, aquela pessoa foi tão educada comigo, ela me tratou tão bem, né? Ela foi uma pessoa tão querida comigo, e a pessoa entra para o teu negócio. O mundo dá muitas voltas, então a gente tem que ter muito cuidado com essa teoria do próximo, como se as pessoas fossem descartáveis e não tivessem valor nenhum. Então cuidado com o que a gente fala com as pessoas, porque isso faz muita diferença no nosso negócio, ok? E senso de urgência. Você tem que manter o senso de urgência, mas você tem que ser paciente. Mas também você não pode deixar com que a pessoa leve um ano para tomar uma decisão e você não faça outra coisa. Você vai tratar, você vai ter bom relacionamento, mas ela precisa entender que você é um profissional e que você tem pressa e que você precisa decidir as coisas. Então as pessoas, você vai caminhando com a pessoa para que ela possa tomar a decisão correta. Então, mostre que você é um profissional. Então, se você vai fazer uma ligação, você não vai ficar 40 minutos, 1 hora com a pessoa, aí a pessoa começa a mudar os assuntos completamente e você tem mais pessoas que você tem que entrar em contato. Então, tenha uma agenda e mostre para a pessoa que você vai atendê-la, que você vai tirar as dúvidas dela, mas que você é um profissional e você tem o que fazer e você não pode, né, se desviar completamente do teu assunto. Claro que você fala de tudo, que você vai ter um bom relacionamento com ela, mas você também precisa dar limites, tá? Então, tenha senso de urgência, mas seja paciente. E o conceito número 4, né? Condense as exposições para melhores resultados. Então, gente, as pessoas elas vivem muito ocupadas e são distraídas constantemente pela vida. Quando se aproxima delas para mostrar algo novo, é importante você manter o interesse. E a forma de você fazer isso é aproximar as exposições ao máximo possível. Então, as pessoas levam de 4 a 6 exposições para que elas tomem uma decisão, mas isso tem que ser feito o quê? Dentro de uma semana. Tem pessoas que te mandam um e-mail hoje, isso acontece muito comigo, eu trabalho muito na internet, aí eu fico morrendo de rir às vezes, né? A pessoa entra no meu site, ela manda lá uma mensagem que ela quer mais informações e eu imediatamente, eu respondo com muita rapidez, porque eu trabalho muito na internet, então eu faço isso com certa agilidade. Aí eu mando um e-mail para a pessoa, eu ligo para conversar com ela, me apresento, digo quem eu sou, que ela entrou no meu site, ela não lembra que entrou. E isso foi no mesmo dia que ela entrou. A pessoa nem lembra mais. Imagina se você passa uma semana, 15 dias. Do jeito que a gente vive, no mundo que a gente vive. A pessoa não vai nem ter ideia do que ela fez, do que ela comprou, do que ela não lembra mais. Já passou tantos problemas para ela que isso acabou. Então, na realidade, você tem que fazer tudo isso em uma semana. É o prazo melhor. Você está num dia, no dia seguinte, vai marcando para que a pessoa tome a decisão dela. Tá? Então, é importante você ter esse senso de urgência. Tá, ok? Uma semana é o tempo que você precisa para que a pessoa tome a decisão. Porque senão depois ela não vai nem lembrar que falou com você. Ela pode ter falado com você diversas vezes, ela não vai nem lembrar que você existe. Tá? E a parte de perguntas e objeções. Gente, perguntas e objeções são naturais. Como eu falei para você, eu amo quando as pessoas têm perguntas e objeções, porque isso mostra que elas têm interesse. Mas tem pessoas que elas têm tanto medo de responder perguntas, ela tem tanto medo de objeções, porque ela leva isso para o lado pessoal. Ela acha que a pessoa está com objeção a ela. Não é isso. As pessoas, quando elas têm objeções, é porque elas têm necessidade de entender mais a respeito do negócio. E muitas vezes as pessoas também não querem parecer que eles não são inteligentes. Então eles fazem perguntas e objeções para mostrar que eles também têm um conhecimento, que eles conhecem alguma coisa. Isso é nosso do ser humano. A gente precisa se sentir um pouco assim. Então é natural, tá? Então
que acontece com as perguntas e objeções? Elas vão ajudar você a entender os pontos cegos daquela pessoa, o que ela ainda não conseguiu entender, o que ela precisa entender para que ela possa tomar a decisão correta. Então, em vez de você ficar aborrecido quando uma pessoa tem objeções ou que tem perguntas, fique feliz, porque ela está te dando o mapa da mina, ela está te orientando como é que você vai lidar com ela. Tem pessoas que gostam de muitas informações, que elas precisam de informações, elas gostam de saber tudo a respeito do negócio. Tem pessoas que não têm esse interesse, ela toma a decisão dela, ela é rápida, ela vai lá e decide. Então você tem que saber como você chega em cada pessoa. Tem pessoas que, se você falar demais para ela, passar muitas informações, ela se aborrece, porque para ela não tem necessidade daquilo, ela é muito prática. Mas tem pessoas que, para tomarem decisões, elas precisam conhecer os fatos. Então, é muito importante você saber como lidar com cada pessoa. Por exemplo, eu, quando entro no negócio, eu esmiuço tudo, eu quero saber tudo, eu quero saber o que está acontecendo, eu pergunto tudo, eu preciso entender para que eu me sinta dentro do negócio. Por isso é que eu estudo tanto, eu leio tanto, eu faço um monte de coisa, porque é uma necessidade que eu tenho. Tem pessoas que não têm essa necessidade. Então, aprenda a lidar com as pessoas. Agora, nunca também ache que as pessoas são iguais a você. Você tem que dar às pessoas aquilo que elas querem. Tem uma coisa muito interessante, né? Não dá carne para criança que só pode tomar leite. Então, isso quer dizer o quê? Você tem que dar para as pessoas aquilo que elas têm capacidade de entender. Às vezes você quer explicar demais o teu negócio, você quer mostrar um monte de números para as pessoas e você confunde a cabeça delas. Em vez de você ajudar, você atrapalha. Então, pegue cada pergunta, cada objeção que ela tenha e faça aquela pergunta, aquela objeção. Então não adianta você ensinar aquilo que a pessoa não tem capacidade ou ainda não está preparada para poder entender. É igual você querer falar com a criança de 2, 3 anos a respeito de matemática, né? A criança não vai entender, gente, não é aquele momento para ela. Então você precisa dar para as pessoas aquilo que as pessoas estão preparadas para entender. Tá? Se você apresentar teu plano com um monte de matemática, colocando um monte de número, por exemplo, você nunca vai conseguir chamar a minha atenção, porque eu não tenho a paixão nenhuma por matemática. Agora, o meu marido, ele é uma pessoa extremamente voltada para matemática, então ele enxerga coisas que eu não enxergo. Mas quando começa a me contar um monte de coisa pro lado da matemática, perde a minha atenção. A minha atenção perdeu, porque eu não consigo ver, eu não consigo enxergar. Então, você tem que saber como chegar em cada pessoa. Então, isso é muito importante. Presta atenção, perguntas são importantíssimas, porque a pessoa vai te dizer exatamente como é que você tem que tratar com ela, tá ok? Então, vamos lá, né? O que o Eric fala, isso aqui é muito interessante. Ele descobriu que as objeções sempre caem em duas categorias. A maioria das objeções das pessoas são em duas categorias. A primeira é a crença limitante do prospecto nas habilidades dele. Ele acha que ele não terá sucesso, tá? Se ele não sabe que ele vai ter sucesso, ele não consegue se enxergar no negócio. Então é muito interessante isso. Nós, como seres humanos, nós somos iguais em muitas coisas. Nós não gostamos de sofrer. Quem é que quer sofrer? Você, para não ter uma decepção lá na frente, você nem entra no negócio assim, não vou entrar nesse negócio, esse negócio não é para mim, eu não vou aprender a fazer isso, eu não vou aprender a falar sobre isso, eu não vou aprender a falar sobre o produto, eu não quero negócio, eu não vou crescer, e você começa a achar que você não faz parte desse mundo. Por quê? Porque você não quer ter uma decepção. Então as pessoas, elas preferem ficar acomodadas, ela já está acostumada com aquela vida que ela leva e ela não quer ter que fazer um esforço a mais para lá na frente ele ter uma decepção. Então, isso é natural do ser humano. Muitas vezes, o patrocinador, a pessoa que convidou aquela pessoa, ele enxerga o potencial dela, mas aquela pessoa não se enxerga como uma pessoa de sucesso. Ele não se vê como uma pessoa assim. Por isso que é importante você conhecer as pessoas através das dúvidas dela, para que você possa mostrar para ela que qualquer pessoa pode ter sucesso nesse negócio. Que ela é uma pessoa que vai ter sucesso se ela fizer algumas coisas que precisam ser feitas.
Então, também não adianta a pessoa achar que ela vai entrar, vai comprar um kit, vai entrar para o negócio, vai colocar debaixo da cama, não vai falar com ninguém, não vai fazer a lista e que vai ter sucesso. É mentira! Você precisa desenvolver as habilidades para que você tenha sucesso. Então, é importante você pensar nisso. E a segunda é uma crença limitante no sistema de marketing multinível. Ela não sabe se o multinível vai ajudá-la a conquistar os objetivos da vida. Porque as pessoas elas têm muitas dúvidas a respeito do multinível. Elas não conhecem, não sabem como que é, tá? Então, o marketing multinível, gente, é algo extremamente desenvolvido em vários países, em todos os países. O Brasil, a gente ainda está engatinhando muitas vezes no marketing multinível. Então, é muito importante que as pessoas aprendam, né? Então, MMN, marketing multinível, né? Tem pessoas que chamam marketing de relacionamento, marketing de rede e por aí afora. Então, o marketing multinível é algo extremamente profissional, quando as pessoas sabem trabalhar e que pegam pessoas comuns que têm dificuldades como qualquer outra pessoa e faz com que elas cresçam numa velocidade realmente estonteante muitas vezes, porque é um sistema que ele paga por merecimento. Então, as pessoas que desenvolvem as habilidades corretas, eles conseguem ter sucesso no marketing multinível, ok? Então, o que você precisa desenvolver? Empatia. O que é empatia? Né? Você conseguir se colocar no lugar daquela pessoa, você mostrar para a pessoa que as dúvidas que ela tem não são dúvidas absurdas, que você também teve dúvidas, todos nós tivemos dúvidas, todos nós tivemos nossos medos, né? Então você vai usar uma tática. Qual que é a tática? Sente, sentir e descobrir. Né? Então a tática é o seguinte: eu sei como você se sente, eu também me senti assim e veja só o que eu descobri. Então você vai aprender a usar essa tática, né? Essa técnica na realidade com as pessoas. E como é que você usa essa técnica? Né? Quando os prospectos têm uma crença limitante sobre as habilidades deles, não, quais são as objeções mais comuns que as pessoas fazem? Não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho perfil, eu não sou boa de venda. Né? Ele acha que marketing multinível é venda batendo de porta em porta. Não tem nada a ver com isso, mas a pessoa coloca na cabeça dele e ele não quer entender isso. Eu não conheço muita gente, é muito engraçado, né? Não conheço muita gente, eu sou muito velho, sou muito novo, não tenho experiência. Então, as pessoas que têm dificuldade em achar que ele tem possibilidade para esse negócio, que ele tem crença limitante na habilidade dele, essas são as objeções mais comuns que as pessoas têm, ok? Então você nunca vai dizer para a pessoa. Outra coisa que as pessoas muitas vezes fizeram, né? E isso é muito triste quando as pessoas fazem isso, né? Ah, você não tem dinheiro? Ah, então como é que você não tem dinheiro? Você tem TV a cabo, você tem celular, você janta fora de vez em quando, você tem dinheiro sim, vamos lá, caia na real. Gente, isso é ofensivo. Isso é extremamente ofensivo, você falar isso para a pessoa. Ou dizer para a pessoa, então quer dizer que você não tem tempo? Até quando você vai ficar sem tempo? Você precisa mudar se quer que a sua vida mude. Aí a pessoa começa a passar assim, um sabão nas pessoas, né? Começa a dar lição de moral para a pessoa fica assim parada. Peraí, que história é essa? Como é que essa pessoa fala comigo desse jeito? Ninguém consegue empatia dessa maneira. Isso é errado. Né? Você não tem que falar com as pessoas dessa maneira. E pasmem, eu já vi muitas pessoas falarem isso em palco, em eventos, e achar que isso é que tem que falar e que a pessoa do outro lado é que você tem a oportunidade, que dane-se a pessoa. Gente, isso está errado. É marketing de relacionamento. Como é que você se relaciona com uma pessoa falando uma baboseira dessa? Tá? Então não é assim que se fala. Não tenho dinheiro nesse momento. A pessoa fala para você, mas eu não tenho dinheiro. Então você vai dizer para a pessoa, se você teve, né? Tive exatamente o mesmo desafio. Eu não tinha dinheiro suficiente para pagar minhas contas. Quanto menos para começar um negócio novo. Mas quando eu pensei nisso, eu percebi que se eu não tinha dinheiro agora para pagar minhas contas, como é que eu poderia mudar essa realidade no futuro? Eu estava cansado de ficar para trás, estava cansado de não sair do lugar, eu queria mais. Então, sabe o que eu fiz? Eu dei um jeito. Foi a melhor decisão que eu já tomei. Deixe-me te fazer uma pergunta. Se você realmente achasse que se houvesse uma chance de controlar seu futuro financeiro, você acredita que poderia encontrar uma forma de fazer isso acontecer? Olha a diferença. Agora, se não é a tua realidade,
Se você, quando entrou para esse negócio, você tinha dinheiro, você vai contar a história de uma outra pessoa. Você não vai falar mentira para a pessoa, você não vai dizer de algo que não aconteceu com você. Uma coisa que você precisa entender, fale a verdade. Você sabe por quê? Porque quem fala mentira hoje, amanhã tem que inventar outra mentira, depois da manhã inventa outra. E o mais engraçado é que depois ele vai contar uma mentira para a mesma pessoa que ele contou, totalmente diferente. Por quê? Porque ele não lembra mais a mentira que ele falou. Então a gente precisa falar a verdade, porque quem fala a verdade é sempre a mesma história. Sua história não muda. Lembra lá atrás que eu falei sobre a história? Ela não muda. Então não fica mudando a tua história e contando história para as pessoas. Se você não tem uma história pessoal, conte a história de alguém. Por isso que é importante você participar dos eventos, você participar dos encontros da empresa, porque quando você participa, você vai conhecendo histórias. Para do lado de uma pessoa e pede para ele te contar a história dele. Né? Me conta a tua história. Como é que você começou nesse negócio? O que você fez? Porque você vai ter histórias para poder contar. Tá? Então é muito importante disso. Então você vai dizer, ó, eu sei exatamente o que você quer dizer. Eu tenho um amigo, eu tenho um conhecido, eu conheci uma pessoa que passou exatamente pelo mesmo problema e eu vou te contar a história dele. E você conta para a pessoa a história exatamente sobre aquele problema que a pessoa teve, para que ela entenda que ela não é única, né? Que várias pessoas tiveram o mesmo problema que ela, mas que eles conseguiram dar a volta por cima, porque assim a pessoa vai perceber que ela também pode dar a volta por cima. Agora, quando as pessoas têm uma crença limitante sobre o marketing de rede, né, sobre o marketing multinível? Então, essa categoria inclui perguntas como essa: mas isso é marketing multinível? Isso não é daqueles esquemas? Isso é pirâmide? Não tenho interesse em marketing multinível. Não quero incomodar meus amigos. Quanto que você está ganhando? E a pessoa começa a te fazer uma série de perguntas a respeito. Como é que você sai disso, né? Primeiro, o Eric ele fala um negócio muito interessante. Ele diz que quando a pessoa fala com emoção, ele sabe que em algum momento ele já participou de algum sistema de multinível que ele não teve sucesso, que ele teve algum problema. Então ele começa a perguntar para a pessoa. Ó, a melhor maneira de você responder é através de pergunta. E ele fala, você tem uma história? Você já tentou em algum momento? O que aconteceu? Que aí você vai entender. Muitas vezes a pessoa entrou e teve um patrocinador que não apoiou, ou que não ensinou, ou que falou coisas para eles que não era verdade, por aí afora, tá? Qual você acha que foi o motivo para não ter tido sucesso? Aí ele vai te dizer o motivo que ele teve. Você acha que você deu o seu máximo? Lembra que eu falei? Tem gente que entra, compra o kit, não faz a lista, coloca o kit debaixo da cama, não fala com ninguém e acha que o sistema de multinível não funciona. Mas ele não está disposto a fazer o que tem que ser feito. Então, será que essa pessoa sabe? Ela deu o máximo dela? Você acha que o marketing de rede foi o problema? Ou você acha que talvez não fosse o melhor momento para você? De repente a pessoa não estava no melhor momento dela, estava passando por algum problema que ela não conseguiu fazer. Então, se você fizer as perguntas, né, e que for amigável durante o processo, você tem grande chance de ajudar o prospecto a se livrar do preconceito e ver o que você tem para oferecer. Então, muitas vezes é um preconceito que a pessoa tem e que você consegue acabar com esse preconceito quando você fala para ela. Então, a pessoa tem que parar para analisar. Será que ela fez o máximo dela? Será que ela teve o apoio necessário? Será que ensinaram a ela como é que desenvolve esse negócio? Então, isso é importante que você saiba, tá ok? E se a pessoa usar a palavra pirâmide, é uma coisa que as pessoas usam muito. Aí você vai dizer para ela, não, esquema de pirâmide são ilegais, eu nunca me envolveria na atividade ilegal. Gente, pirâmide é ilegal. Nós não trabalhamos com pirâmide. Pirâmide é um negócio ilegal. Quem conhece você sabe que você não entraria no negócio ilegal. Então a pessoa fala, eu não quero incomodar meus amigos. Também aquelas pessoas que acham que multinível é aquele negócio que você entra e começa a perturbar a vida de todo mundo. Não é esse o objetivo. Lembra? Relacionamento, a gente cria relacionamento. Então, por que você acha que estaria incomodando seus amigos? Se você realmente acreditasse no produto, contaria para seus amigos sobre ele? Se eu pudesse lhe mostrar como compartilhamos esse produto sem parecer uma venda, isso ajudaria? Aí a pessoa perguntou, sim, ótimo. Gente, todo mundo indica algo para alguém. Você indica um filme, você indica um restaurante, você indica um produto, você indica tudo. Então, o que você aprende na realidade no multinível? Como é que você faz a indicação e você recebe por isso? Esse é o nosso negócio, ok? E
Para terminar, quando a pessoa pergunta quanto que você está ganhando? Se você já estiver ganhando dinheiro, é uma excelente pergunta. Você vai poder mostrar para ela quanto você está ganhando. Mas e se você não tiver? A sua resposta vai depender de quanto tempo faz que você está envolvido no negócio. Se você for novo, você pode dizer, né? Eu acabo de começar, então eu estou desenvolvendo um projeto. E se você tem algum tempo, você não está ganhando muito, você pode dizer que você está trabalhando em tempo parcial e que você está animado com o teu futuro. Ou que você está ganhando aquilo que você está conseguindo desenvolver. Então é muito importante a pessoa entender que você não é aquela pessoa que está ganhando. Na realidade, eu vou falar para vocês, tá? As pessoas não estão preocupadas com aquela pessoa que está ganhando lá 50, 10, 20, 30 mil reais. As pessoas querem saber como é que faz para ganhar 1.000. A maioria das pessoas é isso que eles querem. Então, quando você fala em números muito altos para ele, ele não se sente capaz de atingir aqueles níveis, porque aquilo para ele é tão distante que ele não quer nem ver. Isso é igual você subir uma montanha, você começar a fazer exercício físico. Você vai na academia no primeiro dia e a pessoa diz para você que você tem que fazer uma série de X exercícios, de X isso e tal, e um monte de coisa, você acha aquilo tão grande, tão absurdo, que você fala assim, isso não é para mim não. Você não volta nunca mais. Agora, se você começa aos poucos e cada dia você vai aumentando e que você vai fazendo, você até vai fazer aquelas séries todas que ele falou com você, mas isso é uma coisa que requer tempo. Então é muito importante você não assustar as pessoas, tá? E outra forma de responder é você contar a tua história e depois histórias de pessoas que você conhece e que já estão ganhando bom dinheiro. Você fala, no momento eu ainda não atingi aquilo que eu acho que eu preciso ganhar, ou que eu mereço ganhar pelo trabalho que eu estou desenvolvendo. Estou me preparando, estou desenvolvendo um trabalho, estou me preparando, estou plantando para eu colher. Mas eu conheço uma pessoa assim, assim, assado, que já está ganhando isso, que já fez aquilo, e você vai contar a história de alguém que tenha sucesso no negócio, tá? Então, de qualquer maneira, você vai conseguir. Então, pessoal, hoje, né, esse é o nosso treinamento. Isso é que eu queria passar para vocês. A gente vai continuar essa série, né? O livro ainda não terminou, a gente tem outras séries. Eu espero poder estar passando para vocês. Também se vocês quiserem, também não sei se vocês querem, mas eu amei o livro, eu tenho aprendido muito com ele. E o que eu queria deixar de mensagem para vocês, né? Que as pessoas fortes são aquelas que constroem umas com as outras. Então, juntos a gente pode construir nosso grande futuro. Ok? Então eu queria agradecer a presença de vocês estarem aqui hoje. Desculpa que hoje a gente passou um pouquinho do tempo, né? Porque o treinamento é um pouquinho maior, mas assim, eu estou tão ansiosa para passar 7 habilidades para vocês, para que vocês possam ver que eu estou juntando, hoje eu juntei 2 habilidades para que a gente possa terminar logo, porque realmente vale a pena. Vocês vão ficar impressionados com o conteúdo que tem desse livro, ele realmente é um cara maneiro, né, e que tem feito um trabalho muito legal, ok? Queria muito agradecer a presença de vocês, obrigado por vocês estarem aqui, obrigado por vocês participarem, grande beijo para vocês.